Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Novamente, o nosso irmão Alberto Lírio está aqui no Cantinho da Graça para fazer mais um vídeo. Hoje, né, como é domingo, eu e minha esposa, nós já tivemos no dia primeiro, né, o nosso momento de lazer, de passeio. Graças a Deus, nossos filhos são todos casados, né? E aqui só mora eu e a minha esposa. Nossos filhos já são tudo casados, nós somos, né, avós de netos, graças a Deus. Eu, por exemplo, eu tenho 6 netos, né, graças a Deus. Então nós não temos filhos pequenos, e aqui, nosso humilde lar. Minha casa é muito simples mesmo, e aqui só mora eu e a minha esposa, tá bom? Então hoje ela tirou o dia para descansar, já que ela trabalha a semana toda também, é funcionária pública, não é? Então, e hoje, como eu estou o dia inteiro em casa, e eu tirei mais este momento para divulgar mais um vídeo. Meus queridos, veja bem, eu gravei um vídeo na parte da manhã, 5 horas da manhã, e coloquei lá. Graças a Deus, alguns irmãos já fizeram comentário, algumas visualizações, tá bom? E espero que neste vídeo também, eu não vou fazer muito comentário, não. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu quero discorrer dessa assembleia que houve aqui em Atos, no capítulo 15. Quando você observa o versículo 6 em diante, você vai ver que houve uma assembleia em Jerusalém, do versículo 6 até o versículo 22. Quando você chega no versículo 23, você encontra a decisão dessa assembleia. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 15, vou ler o versículo 6, o versículo 7 também, e depois eu vou ler a decisão dessa assembleia, o que aconteceu. O capítulo 15 de Atos, versículo 1, fala assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos assim: Se vocês não vos circuncidardes conforme o ritual, ou a lei, ou o dito de Moisés, vocês não podem ser salvos. Agora vamos para o versículo 7. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro, ele disse: Lês, disse, porque era mais de uma pessoa que estava ouvindo Pedro. Lês, disse: Irmãos, vocês bem sabem que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Vamos ver a partir do versículo 23 agora, a decisão dessa assembleia que aconteceu no versículo 6. Por intermédio deles, escreveram o seguinte, 2 pontos. Os apóstolos e os anciões, irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Ouvindo que alguns saíram dentre nós, os quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo. É interessante isso, não é? Olha o acordo que essa discussão aqui do capítulo 15, verso 1, juntamente com essa assembleia, essa reunião, que a assembleia é isso, é reunião, do versículo 6, e a partir do versículo 23, a decisão dessa reunião, que começou com uma discussão, a discussão foi obrigado eles fazerem a reunião, e aqui tem o resultado dessa reunião. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo,
homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, a não ser estas coisas necessárias. O quê? Verso 28, 29. Que vocês, então, vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Preste bem atenção. E da prostituição. Vocês fazem bem se vocês guardar dessas coisas. Então, vos vai bem. Então, aqui está uma das bases para a divulgação do Evangelho da Graça e colocar fim definitivo àquelas pessoas que ainda achavam que a lei de Moisés ainda era válida, mesmo Cristo vindo cumprir a lei e mudar o sistema religioso que havia na época. Então, qual foi o objetivo de todas aquelas reuniões que foi feito para resolver esta problemática religiosa? Então, quando a gente observa isso aqui, qual foi o verdadeiro sentido do ID de Jesus naquela época? Vamos olhar Mateus. Você vai se surpreender quando os ensinadores da graça ensinam que Jesus só veio para os judeus. Muita gente critica. Mas critica por quê? Porque não fazem as interpretações corretas, futurizam e esquecem qual foi o verdadeiro papel da morte. Vamos começar pelo sofrimento, pela vinda, sofrimento, morte e ressurreição do nosso Senhor. Olha o que diz o capítulo 10 de Mateus. Jesus, eu vou ler a partir do versículo 5, mas do versículo 5 até o 1 para trás, está escrito aqui uma reunião que foi feita, Jesus chamou os 12 discípulos e deu ordem para eles. E quando chega no versículo 5, Jesus fala, Jesus enviou esses 12 e ordenou a eles assim, vocês não ireis pelo caminho dos gentios e vocês não entram em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram os samaritanos e quem eram os gentios? Pessoas que não eram judeus. Os judeus viviam sob a tutela da lei. Os gentios não viviam sob a tutela da lei. Então Jesus falou, quando eles fossem pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu querido, porque ovelhas, esse verbo, ele só era usado fazendo referência ao povo judeu, aos israelitas. Eles tinham característica de ovelhas. Quando você vê João no capítulo 10, você nunca estude João capítulo 10. Você estude João capítulo 10, mas estudando primeiro o capítulo 9, porque senão você nunca vai entender o capítulo 10. Então Jesus falou assim, vocês vão e prega a eles dizendo, o reino do céu está próximo. Aqui está falando que o reino do céu está próximo. Quando Jesus falou, vocês, meus discípulos, vocês pregam ao povo que o reino de Deus está próximo. Agora vamos aqui em Lucas, no capítulo 10, 9 ao 11. Lucas, no capítulo 10, o 9 e o 11. Olhe bem.
curai os enfermos que nela houver, e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Lá em Mateus, quando Jesus inaugura o ministério dos homens, que é o ministério dos discípulos, para pregar o evangelho do reino, Jesus manda anunciar ao povo que o reino de Deus estava próximo. Agora, quando Jesus envia os 70, aqui em Lucas 10, ele manda avisar o povo, manda os discípulos avisar o povo que o reino de Deus já tinha chegado. Você entende a problemática que o sistema religioso arruma? Então, no versículo 10 e 11 de Lucas 10, mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos entre vós, ou sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vocês. Quando nós chegamos no versículo 20, mas não vos alegreis, porque os espíritos vos se submetem. Alegrei-vos, ou alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, os discípulos, quando Jesus mandou eles irem pregar o evangelho para os judeus, eles ficaram maravilhados e voltaram de lá relatando que conseguiram curar enfermos, conseguiram libertar pessoas que estavam com enfermidade ou com espíritos ruins. Até mesmo a Bíblia fala que eles chegaram relatando a Jesus, olha, nós expulsamos os espíritos ruins, curamos a enfermidade e fizemos maravilha. Jesus falou assim, tá, beleza. Então quer dizer que vocês estão alegres pelo fato de vocês ter feito essas maravilhas? Jesus falou, rapaz, vocês não devem ficar alegres por essas coisas que vocês estão conseguindo fazer em meu nome, não. Vocês têm que estar alegres pelo fato do nome de vocês estar escrito nos céus. É isso que Jesus falou, escrito nos céus. Então, meu querido, quando a gente observa isso aqui, o reino de Deus, Jesus falou que já tinha chegado. Lucas 17, 20 e 21, quando ele foi interrogado por alguns sobre quando que haveria de vir o reino de Deus, ele falou, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, e nem vocês vão conseguir dizer, eis que Cristo está aqui ou que Cristo está ali, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Vós, não se esquecendo, é a terceira pessoa do plural. Então, meu querido, se na época de Jesus Cristo, o reino dele já teria se manifestado dentro de cada um daqueles que receberam de bom grado o testemunho de Jesus, então qual é o problema da religião não entender isso aqui? E eles ficam acreditando, ou pregando e até ensinando, que num futuro incerto é que vai acontecer o reino de Deus. Você percebe que a religião, eles estão trabalhando contra o próprio Deus. Então, por que tanto sofrimento que existe no Evangelho? Por que tanto sofrimento que existe nesse Evangelho pregado por aí? Quando a gente observa Lucas, capítulo 15, 7 ao 10, fala assim, digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Não se esqueça que a palavra pecador, ela é direcionado
para os judeus na época de Jesus, porque só os judeus é que conseguiam pecar. Por quê? 1 João capítulo 3, porque pecado era transgressão da lei. Então só conseguia pecar quem transgredia a lei. Os gentios não tinham lei. Os gentios eram isentos da lei do povo de Israel, assim como os brancos não se submetiam à escravidão no Brasil, porque a escravidão no Brasil só atingia os negros, não atingia os brancos. Então, a lei em Israel, ela foi dada só para os judeus, não era para os gentios. Lembre-se da mulher sírio-fenícia, quando ela foi buscar a solução de um problema para sua filha, a cura, Jesus falou: mulher, infelizmente, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vou tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorros. Jesus chamou aquela mulher de cachorra na cara dura. Ela falou assim: mas o senhor se esquece que os cachorros também comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Bastou ela falar isso. Por quê? Porque aquela mulher, ela era gentia. Ela não era judia. Ela era gentia. Jesus não podia fazer maravilhas ou curar a filha de uma gentia, porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela surpreende Jesus quando Jesus fala isso. E Jesus fala assim: mulher, só por esta palavra, procure aí a cura da filha da mulher sírio-fenícia. Se eu achar aqui depois, eu vou falar para você onde está. Então Jesus falou assim: só por causa dessa palavra, vai que a sua filha já está curada. Então, a gente chega em Lucas, capítulo 15, 7 ao 10, quando chega no 8, ele fala: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo, vos, judeus, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador, por um judeu que se arrepende. Por que judeu? Porque só o judeu é que praticava pecado. Os gentios, eles erram o alvo, mas eles não são pecadores, assim como os judeus eram. O pecado dos gentios era da carne, que errava o alvo. Aquilo que está em Marcos, no capítulo 7, que Jesus falou que tudo que procede de dentro do homem é o que condena o homem. Não é o que o diabo faz, o que o Satanás faz. Não, não tem nada a ver. Então, meus queridos, nós queremos, muitas vezes, que os outros carreguem o quê? Aquilo que nem eu consigo carregar. Então, todas as religiões do mundo inteiro têm as suas regras. Mas será que são edificativas? Será que são edificativas? Ou essas regras são destrutivas? As pessoas são evangélicas ou são evangelísticas? Porque a pessoa que é evangélico, ele não entende a graça de Deus, ele não está nem um pouco preocupado em destrinchar as revelações da palavra para ele entender. Então, será que essa pessoa é evangélica ou é evangelística? Evangelística é aquele ou aquela que propaga a graça de Deus para que o mundo inteiro venha a entender o verdadeiro propósito da morte e ressurreição de Jesus. Esse
é o cristão evangelístico. Agora, o crente evangélico é uma coisa interessante. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala assim: qual é o mito do templo? Porque o crente, ele passa o dia inteiro, a semana inteira dentro de casa. Quando ele chega no templo, parece que ele quer rasgar a garganta quando ele pega o microfone. Tudo que o evangélico, ele não tem coragem de falar na rua ou de pregar na rua para o seu semelhante, dentro do templo ele rasga o verbo. Isso é ser evangélico. Isso é ser evangélico. Agora, a instância do meu eu, o que é isso? Vamos aprender o que Jesus falou aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 7. Qual é, então, a instância do meu eu? O que é isso? A instância do meu eu. A visão torcida que nós temos daquilo que eu chamo de minha propriedade. Meu querido, a religião, eles detêm um título de líder religioso, de pastores, mas eles tratam o povo como se fosse propriedade deles. Mas veja bem, a falência do império religioso está aí, estampado para todo mundo ver. As grandes cidades do Brasil, principalmente, está passando por um problema muito sério. A criminalidade está aumentando de uma forma que as grandes empresas que estão nos grandes centros, em algumas cidades do Brasil, eu observo aqui a cidade de São Paulo, que é uma das principais cidades que está passando por isso, elas estão falindo. Por quê? Estão falindo? Por causa da criminalidade tomando as ruas dessas grandes cidades no Brasil inteiro. Então a falência do império religioso também está acontecendo. Por quê? Uma das razões é que as pessoas hoje estão mais inteligentes. As pessoas muita gente deixou de frequentar um templo, uma empresa religiosa, para começaram a estudar a Bíblia em casa. Tem pessoas que não acreditam mais no que os seus líderes religiosos ensinam. Tem pessoas que não acreditam mais naquilo que os professores das EBDs ensinam nas empresas chamadas de igrejas, que na verdade são grupos empresários ou empresariais que descobriram que templo físico religioso é uma das maiores fontes de rendas que existe nesse Brasil, que arrecada dinheiro sem precisar pagar os seus impostos. Meu querido, na minha cidade aconteceu um fato que deixa a gente até meio sem palavras com respeito ao sistema religioso. Eu conheço pastores que ganhavam 30 salários mínimos para dirigir uma certa entidade, e quando baixaram o salário dele para 10 salários mínimos, devido à pandemia, sabe o que ele fez? Ele abandonou tudo e foi embora, pegou a família e tchau. Eu te pergunto, isso é amor às almas ou é a instância do meu eu? Você já parou para pensar nisso? Por isso que eu falei no vídeo anterior, que o sistema religioso só gosta da sua utilidade. Eles não gostam de você.
Se você acha que o sistema gosta de você, você está redondamente enganado. Agora, a instância do meu eu é a visão torcida daquilo que nós temos, que eu chamo de minha propriedade. Os pastores, meu filho, eles querem mandar na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua filha. Querem mandar na sua família, querem mandar na sua casa, querem mandar no seu salário, querem mandar nas suas atitudes. Por que nas suas atitudes? Porque eles ditam a regra. Eles que falam que roupa que você pode usar, qual o tipo de corte de cabelo que a sua mulher pode usar, qual é a roupa que você tem que usar. É tem, não deve não. Eles ditam regra para você. Isso é a instância do meu eu. Isso é o ego. Então, a conversão, por exemplo, a conversão, ela é conversão. Você sabe que conversão é você mudar de direção, né? Quando você faz uma conversão com seu carro, sua moto, sua bicicleta, para a direita ou para a esquerda, conversão é mudar de rumo. Então, é realmente conversão ou transmigração o que o sistema religioso está fazendo? O que é a transmigração? É o efeito de mudar. É o ato ou o efeito de passar de um corpo para o outro, ou passar por uma mudança. Então, o que Jesus está ensinando aqui no capítulo 15 de Atos é justamente sobre isso. Então, a transcendência do nosso ego, esse paradigma de ser superior aos outros, essa coisa de me elevar-se acima de qualquer coisa, isso aí, meu querido, essa transcendência do ego, está acabando com famílias, acabando com lares, porque o sistema religioso, eles se acham superior a você. Eles se acham que está num grau mais elevado do que você. Você tem um sistema religioso como se ele estivesse acima de você. Mas quem disse isso? Mas quando você entra na religião, essa é a mensagem que eles te passam. Então, você vê que o nível primeiro da religião é o quê? Qual é o primeiro nível da religião? Pelo menos que deveria ser renúncia. Mateus 16, 24 e 25. Vamos ver aqui? Mateus 16, 24 e 25. Vamos ver o que diz aqui? 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir, se é condicional, tá? Isso é condicional. Se alguém quiser vir após mim, ele não está obrigando ninguém. É condicional. Isso é de cada um. Ele falou assim: renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai ter que perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar a sua vida. Então, o primeiro nível da ata da religião é renúncia. Mas eu te pergunto, isso só vale para a membresia do sistema religioso. Isso aqui, meu filho,
não se encaixa no perfil dos líderes religiosos. Qual o líder religioso que quer cumprir a primeira ata da religião na vida deles? Qual? Porque o nível primeiro da ata da religião deveria ser renúncia. Pergunta se os líderes religiosos, eles querem renunciar os seus aviões, os seus jatinhos, os seus iates, os seus belos carros, as suas belas lanchas, as suas belas contas bancárias. Pergunta para eles se eles têm coragem de renunciar a isso, vender tudo que tem, repartir com os pobres. Sabe o que vai acontecer? Eles preferem acabar por aqui mesmo, abandonar a religião, abandonar o sistema e continuar com a vida deles que eles já têm ganhado, do que eles renunciar para dividir com os pobres. É assim que acontece. Então, o que existe de vantajoso no ato de dar? Qual é a vantagem nisso? Você sabe que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela continua com aqueles judeus que eram dizimistas do Velho Testamento. Estes judeus alcançaram a graça de Deus, eles fizeram parte dos dois sistemas, tanto o antes da cruz como o depois da cruz. Aqueles judeus que dizimavam o endro, a hortelã e o cominho na velha aliança, eles atravessaram para o outro lado da ponte, para o outro lado do Mar Vermelho, aonde se inaugurou então um novo tempo, uma nova era, um novo Aion. E aqueles judeus, agora que convertido a Deus, eles renunciaram àquela forma de pagamento que havia no Velho Testamento. Agora, quando surge em Atos dos Apóstolos, você vai ver isso do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos até o 5. Quando a gente chega no capítulo 5, a gente se depara com dois personagens, Ananias e Safira, porque naquele período, os dizimistas do Velho Testamento, eles se encontram agora no Novo Testamento, não mais dizimando do jeito que dizimavam no Velho Testamento. Quando chega em Atos dos Apóstolos, os crentes convertidos judeus, eles começam a vender as suas propriedades, os seus imóveis, e começam então a dividir, a repartir, a compartilhar o valor de tudo que eles vendiam, porque ali eles estavam renunciando ao seu eu, ao seu ego. Só os convertidos. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, o início da igreja cristã, ela foi criada em cima de doações. Não era no antigo regime da lei, mas o sistema religioso ressuscitou aquele antigo sistema e perdura até hoje. Mas não se esquecendo que eles deram as costas para Cristo e essas pessoas não têm o Espírito de Deus, conforme Romanos 8. E só quem vive eternamente é aquele que tem um Espírito dentro dele, que quando ele morre, o Espírito vai voltar para Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, quando ele morre, é a morte eterna. Acabou. O Espírito não tem, então não tem nada para voltar para Deus. É extermínio completo. Então, meus queridos, quanto mais você se desprende de algo, mais você se aproxima do verdadeiro sentido do evangelho puro. Na visão de Jesus, era isso que acontecia. Quanto mais você se desprende de algo, mais você se aproxima do verdadeiro sentido do evangelho puro. Agora, o amor, ele é o centro da vida, do jeito que explica 1 Coríntios capítulo 13, não é? Então, primeiro,
a gente tem que se desapegar para depois compartilhar. Como que você consegue compartilhar alguma coisa que você não quer se desapegar disso? Por exemplo, os ensinadores da graça. Nós estamos pregando ou ensinando a graça de Deus, por quê? Porque nós não somos egoístas. Imagine o irmão Alberto e os irmãos pregadores da graça no Brasil e no mundo se falasse assim: meu Deus, eu descobri isso aqui, vou guardar para mim, eu vou pregar e vou ganhar dinheiro com isso, eu vou gravar vídeo, eu vou pregar nas igrejas, é uma coisa nova que eu descobri. Então seria o nosso ego. Agora, quanto mais você se despreende de algo, mais você se aproxima do verdadeiro sentido do evangelho puro. Então, porque o amor é o centro da vida, você tem que se desapegar para depois compartilhar. Nós compartilhamos com você a graça de Deus, por quê? Porque nós se desapegamos. Eu não quero só para mim. Mas o sistema religioso, ainda que eles saibam sobre a graça, mas eles não vão te ensinar. Porque se eles te ensinar, você vai entender a graça de Deus e vai se desligar do sistema religioso. Aí os cofres do sistema começam a diminuir, a secar. Então, Jesus Cristo, meus queridos, conforme Mateus capítulo 15, Jesus Cristo, ele é o mestre da nossa vida. Jesus Cristo, ele não é adjetivo. Não, ele não é adjetivo. Ele é o mestre das nossas vidas. Agora, qual é a definição daquilo que Jesus falou, da palavra si mesmo? Ele falou que se alguém quiser vir após mim, você tem que negar a você mesmo. Uma das palavras mais difíceis de se traduzir é essas duas palavras, esses dois verbos. Si mesmo. Então, do jeito que está em Mateus 19, 22, 34 ao 40. Então, a coisa deve ser transcendente ou imanente. Imanente é uma coisa inseparável dele, uma força ou uma virtude interna. Então, será que transcende, é transcendente ou é imanente? Agora, a eliminação dos erros, se eu eliminar os meus erros, aquilo que eu falo sobre o eu, o meu ego, então, se eu me separar disso, aquela coisa que eu tenho interno dentro de mim, isso é a eliminação dos erros sobre o eu, a ignorância que eu tenho sobre os outros. Então, se eu me desprender do meu ego, se eu começar a tirar isso de mim, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar, então, a enxergar o meu semelhante como uma pessoa que tem necessidade, assim como eu tinha. Então, se eu vier a entender que o outro precisa tanto da graça de Deus, assim como eu preciso, então eu vou começar a observar as pessoas com um olhar diferente. Agora, eu não posso olhar para uma pessoa com ignorância. Não posso. Porque a ilusão, meus queridos, ela pode fazer muita coisa. Agora, ter sentimento é trazer o outro para mim. Para mim ter sentimento por outra pessoa, pode ser emocional, psicológico, não é? Para mim ter sentimento pelo outro, então
eu vou reconhecer que eu preciso trazer o outro para dentro de mim. Nós não podemos se esquecer de uma coisa: o sentimento sem razão não é sentimento. O sentimento sem a razão é egoísmo. Eu só vou entender o outro a partir do momento que eu me despojar do meu ego. Eu só vou começar a ter sentimento pelo outro a partir do momento que eu renunciar a mim mesmo. Por isso Jesus falou, tem que negar você mesmo. Se você quiser vir após mim, você tem que negar você mesmo. Do contrário, vai acontecer isso. Sentimento sem razão não é sentimento, é egoísmo. Então, meu querido, tudo que eu falei aqui, nesse segundo vídeo, foi para que a gente tenha entendimento sobre a graça de Deus e compartilhe com o outro. Porque na igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, já havia esse burburinho, essa má interpretação daquilo que Jesus deixou. E tem perdurado até hoje. Quem não consegue fazer a interpretação de textos corretos, de acordo com a mensagem do Evangelho da Graça, sempre vai ficar preso a um sistema corrupto, maligno e destruidor de vidas, de famílias e de muitas e muitas outras coisas. Vou repetir. Sentimento sem razão não é sentimento, é egoísmo. Quando você tiver sentimento pelo outro, você tenha sentimento acompanhado da razão. O que é a palavra juízo? Juízo é razão. Razão é juízo. Quando você vê a palavra juízo, é razão. Deus trouxe o juízo sobre Israel no ano 70 DC. Deus trouxe a razão da causa que aconteceu em Israel. Por que o juízo aconteceu em Israel? Mateus 23, a partir do versículo 33, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 9, Marcos 13. Lá está escrito qual foi o motivo que Deus trouxe a razão a Israel, não para Israel, mas a razão, o juízo a Israel. Jesus falou em Mateus 23, a partir de 33. Ele falou, eu vou ler, e já estou terminando o vídeo. Mateus, capítulo 23. Observe o que eu vou ler para você, respeitando os tempos e a colocação verbal, respeitando também a conjugação. Serpente, a partir do versículo 33 do capítulo 23. Raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Inferno, João Ferreira de Almeida traduziu para inferno, mas a tradução é sepultura, lugar coberto, lugar de extermínio. Portanto, eu vos, a vocês, vos, é vocês, judeus, eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns vocês mataram e crucificaram, a outros vocês açoitaram nas vossas sinagogas, e os vocês perseguiram de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós. Qual é a colocação verbal aqui? A segunda pessoa do plural. Quem é vós aqui? Vós aqui é eles lá, os judeus. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Aonde estava o santuário? É no Brasil? É nos Estados Unidos? É na Inglaterra? É na França? É em Portugal?
É na Argentina? É no Chile? É na Colômbia? É na Venezuela? É no Uruguai? É no Peru? É aonde? O santuário e o altar estava de pé lá em Jerusalém. É em verdade a vocês, digo que todas estas, a tribulação e o juízo, todas estas coisas hão de vir sobre esta. 36 anos depois que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, aconteceu o juízo em Israel. Estude a história do povo hebreu. Estude as guerras do povo hebreu. Estude Flávio Joséfo, a história dos hebreus, desde Abraão até a queda do templo em Jerusalém. E você vai entender que nem tudo está na Bíblia, porque ela parou de ser escrita entre os anos 68 e 70. Mas tudo que a Bíblia não registra com relação ao juízo de Deus está nos anais da história, para ninguém ficar enganado. Tá bom, meu querido? Fique na paz. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar. E também não se esqueça de ativar o sininho todas, tá bom? Faça os seus comentários. Mais um dia abençoado para todos nós. Amém. Graça e paz.